Bom dia, nono ano. Hoje, mais uma sexta-feira, dia 23/10, mais uma videoaula. Estamos encerrando a unidade 4, exercícios, páginas 59, 60, 61, 62, 63 e 64, tá? Com isso, na página 64, é a última página da unidade 4. A gente parou no exercício 11 da página 59. Então, vamos lá, tá assim, ó. Um dos catetos de um triângulo retângulo mede 2, a mais que outros catetos, e 2 centímetros a menos que a hipotenusa. Qual é o perímetro desse triângulo? Então, a primeira coisa que eu tenho que resolver aqui é fazer o desenho, o esboço desse triângulo retângulo, tá? Depois de eu fazer esse esboço, né? Depois de eu desenhar esse triângulo, eu vou colocar os valores que está me dando no exercício. No caso, 2 centímetros a mais que o outro cateto e 2 centímetros a menos, tá? Não esqueçam de colocar os valores. B, ainda no mesmo exercício, se um dos catetos do triângulo retângulo medir 7 a mais que o outro e 1 a menos que a hipotenusa, qual é o perímetro desse triângulo? Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, pessoal, como eu não tenho valores, só tá falando que um é menos 2 e o outro mais 2, eu tenho um valor desconhecido, então eu chamo de x. Então, tá aí o triângulo que vocês terão que desenhar e colocar os valores. Então, eu tenho x menos 2, x mais 2 e x. Agora, vocês vão fazer o teorema de Pitágoras. Lembrando que está na frente do ângulo reto é a hipotenusa. Então, vai ser hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá? Não esqueça de fazer a distributiva. Bom exercício. Isso tanto para A quanto para B. Porém, no B é menos 7, né? E o outro mais 1, tá bom? Aqui não, aqui é menos 2 e mais 2. O que vai mudar na B serão os valores, tá? Mas vai fazer teorema de Pitágoras. Fórmula do teorema de Pitágoras: hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Bom exercício. Exercício 12. Determine o perímetro de um triângulo retângulo, sabendo que a hipotenusa tem medida igual a raiz de 3 sobre 4 e que um cateto mede o dobro do outro, tá? Então, esse exercício também é um teorema de Pitágoras, porém, os valores são raiz de 3 sobre 4. Então, pessoal, nesse exercício 12, eu vou ter como hipotenusa, tá? Raiz de 3 sobre 4 ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, uma medida é x ao quadrado e a outra é o dobro, 2 vezes x ao quadrado, tá bom? Teorema de Pitágoras. Exercício 13. Na figura, determine a medida das projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa. Então, eu tenho os valores 2, x mais 3 e x. Então, novamente, pessoal, eu tenho 2 ao quadrado, x vezes x mais 3. Aqui eu faço a distributiva e encontro o valor de x. Tá bom? Esse é o exercício 13. Exercício 14 agora. Em um triângulo retângulo, um cateto mede o dobro do outro. Sabendo que a projeção ortogonal do menor cateto sobre a hipotenusa mede 3 raiz de 5 sobre 5 centímetros. Determine a medida da hipotenusa. Então, esse tipo de exercício é igual ao exercício 12, tá, pessoal? Bem parecido. Eu não tenho o valor do outro, então eu chamo de x. O outro, que é o dobro, 2 vezes x, tá bom? Próxima página, página 60, exercício 15.
Determine o perímetro do triângulo retângulo ABC, cuja projeção ortogonal do cateto A e B mede 4, a altura em relação à hipotenusa mede 3, e o cateto B e C 15 sobre 4 centímetros. Então, novamente, teorema de Pitágoras, tá? Com esses valores, 4, 3 e 15. Faça o esboço do desenho e calcule o teorema de Pitágoras. Exercício 16. Sabendo que B é igual a 12, então aqui, ó, no lugarzinho de B é 12. M mais N é igual a 13, então esse pedaço todo vale 13. Calcule C, H, M e N. Tá? O que eu tenho que fazer no exercício 16? Também o teorema de Pitágoras. Então, tá aqui, ó, o teorema de Pitágoras do exercício 16 vai ficar 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais C ao quadrado. Porém, pessoal, depois que vocês calcular o teorema de Pitágoras, ainda não é o final do exercício. Tem que colocar mais uma forma da relações métricas do triângulo. Tá bom? Então, volta a apostila lá anterior e vai procurar as relações métricas. Então, além da fórmula de teorema de Pitágoras, eu tenho mais uma fórmula para estar fazendo o exercício, tá? Então, através daqui do teorema de Pitágoras, eu vou encontrar um valor e esse valor eu vou colocar em outra fórmula. Que fórmula é essa? Fórmula das relações métricas, tá bom? Dá uma voltada na apostila anterior e verifique a fórmula. Para quem voltou lá na apostila e não encontrou a forma das relações métricas, tá aqui, ó. B vezes C igual a A vezes H. Tá bom? Exercício 17. Resolva qual é o perímetro de um losango cujas diagonais medem 6 e 8. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é desenhar um losango e colocar as medidas. Assim, ó. Então, tá aqui, ó, a figura do losango, tá bom? O próximo passo, pessoal, é eu colocar na fórmula de Pitágoras, tá? Tá aqui, ó. X ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A conta ainda não termina aqui, tá? Por quê? Porque através daquele eu vou fazer a B, tá? Então, a B ficaria assim, ó. Fazendo uma figura, temos isso na equação, na questão B, tá bom? Então, a partir daqui, vocês vão colocar os valores que a gente descobriu. Próxima página, exercício 18. Deseja-se construir um chafariz no centro de um terreno quadrado de 40 metros de perímetro. Qual é a distância do chafariz até um dos cantos desse terreno? Então, nesse tipo de exercício, pessoal, eu tenho que colocar na forma do diâmetro, tá? Porque eu vou ter que desenhar um quadrado, o quadrado eu vou dividir no meio, vou ter 2 triângulos, tá? Então, dá uma voltada na apostila para tentar descobrir a fórmula do diâmetro, tá bom? 19. Um papel de presente de forma retangular na figura 1 foi dobrado na figura 2. Calcule a medida de D e P. Então, calcule esse triângulozinho que ficou aqui em branco. Novamente, teorema de Pitágoras, tá? Obtenha o valor de X. Aqui também, teorema de Pitágoras, tá bom? Ó, todos eles. Página 62. Calcule os valores de X e de Y. Então, eu vou primeiro calcular o valor de X, depois vou encontrando o valor de X, depois eu calculo de Y, tá bom? Deixa eu só dar uma voltada nas páginas anteriores que a gente fez exercícios parecidos com esses, tá bom? Quem tem dúvida, volta nas páginas anteriores. Página 63. Também, tá? Encontre o valor aproximado de seno com 2 casas decimais, tá bom? Então, eu tenho que utilizar a fórmula do seno.
Exercício página 64, exercício 24. Para acessar a estrada de uma loja, foram construídas 2 rampas, A e B, com inclinagem diferente, conforme mostra a figura abaixo. Sendo que a rampa tem 45 metros de comprimento, qual é o comprimento aproximado da rampa A? Dados. Então, eu tenho seno, cosseno, seno de 20 e cosseno de 20. Então, vou precisar da fórmula do seno e do cosseno, tá bom? Para estar resolvendo esse exercício. A mesma coisa aqui, ó, tá? Em uma cidade, após alguns dias de chuva intensa, o asfalto da rua cedeu, abrindo uma grande cratera. Por segurança, os guardas do trânsito fizeram um cordão de isolamento na rua, colocando cordas amarelas amarradas em cavaletes, indicados na figura abaixo nos pontos A, B e C. Então, quantos metros de corda foram aproximadamente? Então, tem os ângulos, tem os valores, tá? Então, façam os exercícios. Dúvidas, estou à disposição. Depois, na aula online, aprovei fazer a correção dos exercícios, tá bom? Tenham todos um bom final de semana. Tchau, tchau.